Chegamos então à nossa terceira aula desta playlist sobre séries e agora nós vamos falar da condição necessária para a convergência de uma série. Então, repare, lembro o que é uma condição necessária. É uma condição que todos os indivíduos que gozam de uma certa propriedade satisfazem. Portanto, há indivíduos que satisfazem a condição necessária, mas não possuem aquela propriedade, né? É o grande exemplo que eu sempre dou do concurso público, né? Qual é a condição necessária para eu ser aprovado em um concurso público? Eu preciso me inscrever e fazer a prova, né? Mas essa é a condição necessária. Então a pergunta que eu faço é: todas as pessoas que foram aprovadas neste concurso público fizeram uma prova? Sim. Então esta é a condição necessária. Mas observe que nem todos que fizeram a prova foram aprovados no concurso público, né? Então isto é uma condição necessária. Então eu preciso primeiro, para que eu possa estudar a convergência da série, eu preciso primeiro observar a condição necessária. Então, todas as vezes que o questionamento for estudar a convergência de uma certa série, primeiro que eu faço é verificar a condição necessária. Vamos a ela então. Se uma série converge, ou seja, esse é o meu ponto de partida, é a mesma história do concurso. Todas as pessoas que estão trabalhando naquele ambiente público fizeram uma prova um dia? Sim. Então esta é a condição necessária. Então eu tenho que partir da condição que eu quero verificar, que é a convergência da série. Então eu começo assim: se uma série converge, o seu termo geral, o n, tende para zero quando o número de termos n tende para infinito. Vamos demonstrar então, ó. A série o 1 mais o 2 mais o n mais etc. converge. Esse é o meu ponto de partida. Essa é a minha hipótese inicial. Esta série converge. Então vamos ver o que acontece com ela. Se essa série converge, significa que a soma dela, quando n tende para infinito, a soma de Sn, quando n tende para infinito, é igual a S, onde S é um número constante e real. Isso significa que a série converge. Vamos ver então. Quando n tende para infinito, observe que esse infinito é um arbitrariamente grande. Então, se n tende para infinito, n menos 1 também tende para infinito. Então, o limite de Sn quando n tende para infinito é igual a S, mas o limite quando n tende para infinito de S índice n menos 1 também é igual a S, porque n tende para infinito. Da mesma forma, eu posso até trocar aqui. Eu posso dizer que n mais 1 tende para infinito, eu quero saber o limite de Sn, tudo é a mesma coisa. Se a série converge, esta soma é igual a S, independente de como n tende para infinito. Ora, se esses dois limites tendem para o mesmo número, então o que acontece logo aqui abaixo, observe que o limite de Sn, quando n tende para infinito, menos o limite de Sn menos 1, quando n tende para infinito, tem que ser zero, claro, porque esse limite é igual a S, e esse aqui à direita também é igual a S, então essa conta dá zero. Logo, o limite, quando n tende para infinito, de Sn menos Sn menos 1 é igual a zero, mas esta conta aqui dá exatamente o n, porque esta série tem o n a mais do que esta. Então, quando eu subtraio todos os termos dessa série aqui à esquerda
desta série de K, me sobra exatamente o termo geral. Ora, então, o limite quando n tende para infinito de un é igual a zero, como queríamos demonstrar, certo? Então, observe que o meu ponto de partida foi a informação de que a série converge. E agora eu vejo que a condição necessária é que o limite do termo geral, quando n tende para infinito, dá zero. Então, isto tem um corolário. Então, observe que se para toda série convergente o limite de un é igual a zero, então, se o termo geral de uma série não tende para zero, quando n tende para infinito, então esta série diverge. Então, presta bem atenção a isso. Se eu vou estudar a convergência de uma série, que é a primeira coisa que eu faço? Eu vou verificar a satisfação da condição necessária. Porque se a condição necessária se verifica, aquela série é candidata a ser convergente. Ora, se a condição necessária não se verifica, então a série é divergente. Então, observe esta série: 1/3, mais 2/5, mais 3/7, mais n sobre 2n mais 1, mais etc. Essa série diverge. Por quê, professor? Porque o limite, quando n tende a infinito, do termo geral, que é igual a n sobre 2n mais 1, é igual a meio. E meio é diferente de zero. Então, esta série diverge. Então, aqui é preciso reforçar que esta é uma condição necessária. Então, não vou dizer que a série converge porque o limite do termo geral é zero. É isso que está explicado logo aqui abaixo. Então, isso quer dizer que o limite, quando n tende para infinito do termo geral, pode ser zero, mas a série pode divergir. Então, eu não vou dizer que se o limite do termo geral, quando n tende para o infinito, é igual a zero, que a série converge. Então, é esse exemplo que vamos dar aqui antes de fechar esta videoaula. Observe a série harmônica. Qual é a série harmônica? 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais etc., mais 1 sobre n, mais etc. Essa série diverge. Apesar do limite do termo geral dela, que é o limite quando n tende para infinito de 1 sobre n, deste limite ser zero. Observe aqui abaixo. Aqui está a série harmônica. E agora eu vou agrupando, após o segundo termo, estes termos aqui. 1/3 mais 1/4, eu observo que é maior do que meio. 1/5 mais 1/6 mais 1/7 mais 1/8 é maior do que meio. Porque meio é 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Aqui a mesma coisa, essa série de 8 termos aqui abaixo, ela também é maior do que meio. Por quê? Porque meio é 1/16, mais 1/16, mais 1/16, etc., até 8 vezes. Então, isso aqui também é maior do que meio. Então, observe, essa primeira soma aqui, S2, com os dois primeiros termos, é maior ou igual, neste caso, do que 1 mais meio. S4, que vem até aqui, os 4 primeiros termos, é maior do que 1 mais 2 vezes meio. S8 é maior do que 1 mais 3 vezes meio. Logo, S índice 2 elevado a K é maior do que 1 mais K vezes meio. Logo, o limite, quando K tende a infinito, de S2 elevado a K, é igual ao limite, quando K tende a infinito, de 1 mais K vezes meio, que é infinito. E esta mesma soma
é o limite quando n tende para infinito de Sn, que eu vi que dá infinito, portanto, a série harmônica diverge apesar do limite do seu termo geral ser igual a zero. Então, aí está. Esta videoaula tratou da condição necessária para a convergência de uma série. Nos veremos na quarta aula desta playlist. Até lá!